Ao lado do candidato ao governo de Mato Grosso, Pedro Taques, do PDT, dando continuidade à rodada de entrevistas com os postulantes ao comando do Palácio Paiaguás. A previsão é que esse bate-papo tenha cerca de 25 minutos, como registramos ontem com o candidato Muvuca, com tolerância de uns 30 segundos para as considerações finais do candidato. Lembrando que você pode e deve colaborar com esse bate-papo enviando seu questionamento no endereço tv.rdnews.com.br. Enquanto eu aguardo a sua participação, vamos ao nosso bate-papo. Bom dia, candidato, e obrigada mais uma vez pela presença no RDTV. Bom dia, é um prazer estar aqui. Eu quero cumprimentar você, ao internauta que participa desta entrevista. Para mim é um momento para que nós possamos falar sobre as propostas e falar sobre o futuro do nosso estado. Candidato, vamos começar a nossa entrevista com perguntas das ruas. Temos a pergunta de Álvaro de Oliveira. A questão da segurança pública, para dar uma reforçada, porque tá feio, principalmente no centro da cidade. A gente vê acontecendo muita coisa e está um descaso total da parte do governo. Segurança. Sim, veja que eu sou um candidato da oposição. Eu não concordo com esse atual governo, diferente daqueles outros candidatos que estão aí no poder há mais de 10 anos, não fizeram, estão dizendo que vão fazer. O nosso grupo político é um grupo de oposição ao atual governo, que aliás foi avaliado como o quarto pior do Brasil. Muito bem, quando se fala em segurança, nós temos que pontuar que segurança pública não é só polícia, é também polícia. Segurança pública significa criar oportunidades para que o cidadão não cometa crimes. Daí, no nosso programa de governo, nós temos o fortalecimento da rede cidadã, fortalecimento da polícia comunitária, fazer com que a escola seja um novo espaço de saber, para que a escola também seja um meio para se evitar a prática de crimes. Faremos isso, é um compromisso do nosso governo. Agora, além da prevenção, nós precisamos trabalhar com a repressão. O Álvaro, ele está certo. Mato Grosso é um dos estados mais violentos do país. Os índices de crimes aqui têm aumentado de forma assustadora nos últimos anos, o que mostra o descaso da atual administração com a segurança pública. Nós temos, quando se fala em segurança, que tocar na Polícia Militar, na Polícia Civil, no Corpo de Bombeiro, na Politec e no sistema prisional. A Polícia Militar do nosso estado. Temos 6.500 homens e mulheres que trabalham firmemente para que possam diminuir a sensação de insegurança e garantir a segurança do cidadão. Eu quero dizer a você que faz parte do sistema de segurança que nós manteremos todos os acordos salariais que foram feitos pela atual administração. Aliás, existe a lei e eu cumpro a lei. Chamaremos, inclusive, aqueles policiais que estão já aprovados, estão no cadastro de reserva à espera de serem chamados. Nós temos 6.500 policiais militares. Precisamos de mais 7.000 policiais militares. Faremos um concurso por ano para que nós tenhamos, ao final dos 4 anos, quase 15.000 policiais militares, entre homens e mulheres, para que possamos dar uma segurança preventiva e possamos evitar a prática de crimes. A Polícia Civil também está sucateada. Nós temos atendimentos em delegacias que não têm a mínima condição. Mínima condição para o delegado, para o escrivão, para o investigador e também para o cidadão. Manteremos todos os acordos que foram feitos com a Polícia Civil, inclusive os acordos salariais com os delegados, escrivães de polícia e investigadores. Precisamos de mais 125 delegados de polícia, mais 640 escrivães, precisamos de mais 3.000 membros do Corpo de Bombeiro. A Politec, que é a Polícia Técnica, deve ter laboratórios para que possa identificar o crime e chegar no criminoso. O sistema prisional do nosso estado precisa de mais 4.500 vagas, o que demonstra, mais uma vez, o descaso com o cidadão. Sem falar do novo cangaço que já existe no estado de Mato Grosso. Cidades inteiras são sitiadas, são roubadas. Para isso, vamos trabalhar com inteligência. Fortaleceremos o GEFRON lá na divisa de Mato Grosso com a Bolívia. São 100 policiais, nós temos que aumentar o número de policiais, criar uma delegacia especializada lá em Porto Esperidião para que possamos combater a entrada de drogas, que é o maior mal que nós temos na nossa sociedade. Candidato, temos mais perguntas da rua com Abílio Santos. Pois não. A saúde, né? O que eles vão fazer para ficar melhor a saúde, que é precária, né? Segundo é a educação. Também está terrível. Terceiro, o que ele vai fazer? Se ele ganhar, vai melhorar, se vai continuar a mesma coisa, né? Porque as coisas estão pretas, né? Coisa da preta, candidato. Abílio, muito obrigado pela sua pergunta. Você resumiu em poucas palavras o que nós poderíamos dizer. A coisa está muito feia. Vai continuar como está? Não.
nós não vamos fazer a continuidade. Quem defende a continuidade são os candidatos para o lado de lá. Nós somos um grupo de oposição. Se você não está contente com a segurança pública, vote nos candidatos de oposição. Se você não está contente com a saúde do Estado de Mato Grosso, você não pode votar na continuidade. Trocar 6 por meia dúzia não adianta. Se você não está contente com a educação, não vote nos candidatos do lado de lá. Nós estamos impacientes. Ele falou sobre a saúde. A saúde do Estado de Mato Grosso hoje, a chamada atenção básica ou atenção primária, é uma das piores do Brasil. Por que isso? A atenção básica, a atenção primária, é atribuição do município, dos municípios. Mas cabe ao Estado de Mato Grosso colaborar, cooperar com os municípios para que nós tenhamos uma boa atenção básica, qualidade de vida. Temos que investir na qualidade de vida, nos agentes comunitários de saúde. E eu quero dizer a você, agente comunitário de saúde, eu como governador, se for pela vontade de Deus e do nosso povo, ganharemos esta eleição, nós complementaremos o salário dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, porque falar em saúde é falar em prevenção. Agente comunitário de saúde, programa de saúde da família, investir no meio ambiente, em saneamento. Aliás, nós vamos recuperar o projeto BID Pantanal. São mais de 200 milhões para o saneamento das cidades como Chapada dos Guimarães, como Santo Antônio, Barão de Melgaço, Poconé, Livramento e Cuiabá. Porque falar em saúde é falar em qualidade de vida, é falar em meio ambiente. Aliás, depois, se nós investirmos firmemente na saúde preventiva, nós diminuímos de 70% a 80% a incidência de doenças. Veja a lepra, a hanseníase, a tuberculose. São doenças que podem ser identificadas e curadas através da saúde preventiva. Mato Grosso é o campeão nacional de lepra, graças ao descaso do atual governo. Mato Grosso é campeão de hanseníase, tuberculose e leishmaniose, graças ao descaso do atual governo. Investiremos nos hospitais regionais, sem as OS. Faremos os hospitais regionais funcionarem para que o cidadão possa ter o seu direito constitucional de ser atendido perto do local em que eles moram, onde ele reside. Nós construiremos aqui em Cuiabá um hospital com no mínimo 350 leitos. Este hospital será um hospital público, porque Cuiabá é a única capital do Brasil que não possui um hospital público de qualidade. Aliás, só o Hospital Júlio Miller não dá conta. O Hospital Júlio Miller está sendo construído há mais de 4 anos, há mais de 3 anos, e só 17% de suas obras estão prontas e aumentará o número de leitos em Cuiabá em 50 leitos. Não resolverá. Investiremos na saúde preventiva e na saúde curativa através dos hospitais regionais. Me permita, o Abílio, ainda estou devendo a ele, a resposta sobre a educação. E interrompeu o senhor, a gente vai voltar na questão da educação, só para a gente não perder a linha de raciocínio da saúde. O principal candidato opositor do senhor, o Lúdio Cabral, tem criticado a saúde do Estado em relação à pasta da saúde que foi comandada pelo PP, partido que indicou o vice do senhor, Carlos Fávaro. A que o senhor atribui esse tipo de acusação? Não, essa é mais uma das acusações que mostra o desespero do candidato do lado de lá. O PP que está comigo, não é o PP do Pedro Henri. Aliás, o Pedro Henri saiu do PP porque o PP ficou comigo. Ele se desfiliou do PP. Aliás, as OS foram aprovadas pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Eu não sou deputado estadual, eu sou senador. Aliás, se o candidato do PT fosse muito bom em saúde, ele poderia ter contribuído com a saúde do Estado de Mato Grosso. Não o fez. A respeito destas mentiras que o candidato do Silval e o candidato do PT espalham, eu quero dizer o seguinte, que eu respeito os candidatos. Eu respeito a família dos candidatos, o que não está ocorrendo comigo nestas eleições. Porque estão me atacando, estão atacando a minha família. Nada diferente do que foi feito na eleição de 2012. O candidato do PT e do atual governo mentiu sobre a Virgínia Mendes. Disse que a Virgínia estaria fingindo a sua doença. Colocou isso no programa eleitoral, como ele está mentindo a respeito da minha esposa nesta eleição. Olha, atacar as pessoas que disputam a eleição depende do debate, é até possível. Agora, atacar a família, atacar a esposa, isto não pode existir na política. A Virgínia estava doente e ele mentiu. Ela fez o transplante de rim. A minha esposa nunca foi investigada. Isso é baixaria. E eu, como esposo, eu como pai de família, tenho o direito de me defender e defender a minha família. Isso é uma violação e uma falta de respeito com as mulheres, com o cidadão mato-grossense e com a família dos mato-grossenses. Você pode ter certeza, eu nunca tocarei em família de quem quer que seja. Voltando na questão da saúde, a indicação do PP. Então, não tem a ver com o PP
o problema na saúde? Não tem a ver com o PP. Tem a ver com aqueles que fizeram errado na saúde. Eu sou contra as organizações sociais. Aliás, eu fui um dos primeiros que se manifestou contra as organizações sociais na saúde. Veja o hospital de Colíder, está sucateado. Veja o hospital regional ali de Água Boa, não tem anestesia. O médico deve escolher a data da cirurgia, da operação, tendo em conta se tem ou não anestesia. O descaso da saúde não é meu. Eu sou um candidato de oposição. Isso está no candidato por lado de lá, aliás, nos candidatos que falam que vão fazer e nada fizeram. Em 2012, foi aprovada uma lei na Assembleia Legislativa, e eu não sou deputado, que reduziram em 50% os recursos para a saúde dos municípios na atenção básica ou atenção primária. Eu não votei esse projeto de lei. Candidato, então, dando continuidade à resposta ao Abílio, o nosso eleitor da rua, em relação à educação. Educação, Abílio, a educação de Mato Grosso hoje, o ensino médio, é o pior do Centro-Oeste, em evasão escolar, em reprovação. Aliás, saiu o resultado do IDEB recentemente, né? O resultado do IDEB prova o fracasso da educação no estado de Mato Grosso. Aliás, quem administra a pasta da educação há mais de 8 anos é o PT, é o partido do candidato do lado de lá. Aliás, o partido dos candidatos do lado de lá. Eles é que fizeram com que a educação de Mato Grosso fosse a segunda pior do Brasil. Nós estamos comprometendo o futuro de uma geração de mato-grossense. Eu sou contra esta forma de aparelhar, esta forma de entregar secretarias a partidos políticos com porteira fechada. O resultado está aí. Mato Grosso tem esta educação que nos envergonha. Agora, os professores têm que ser valorizados. Eu quero dizer a você, professor, que está nos assistindo, quero dizer que nós manteremos os centros de formação de professores. Precisamos de professores com formação continuada. Precisamos dar estabilidade àqueles professores que são contratados. Mato Grosso tem quase 66% dos seus professores contratados. Precisamos dar a ele estabilidade. Nós ajudaremos os municípios, cooperaremos com os municípios nos primeiros anos do ensino fundamental, cabendo ao Estado de Mato Grosso os últimos anos do ensino fundamental e o ensino médio, o antigo segundo grau. Educação é um instrumento de transformação. Eu sou do PDT e o PDT é um partido que tem mania de educação. Veja o caso de Lucas de Rio Verde, que é a cidade no estado de Mato Grosso que tem o melhor índice de desenvolvimento humano, o IDH, administrada pelo PDT. Ali em Lucas, nós temos não existem mais analfabetos, diferente do que existe no estado de Mato Grosso. Nós temos 260 mil analfabetos acima de 15 anos. Mais uma vergonha da atual administração e dos candidatos que defendem a continuidade. O candidato Lúdio Cabral, em uma rádio hoje pela manhã, desafiou, insinuou que a Secretaria de Educação também foi comandada pelo grupo que está apoiando o senhor, Ana Carla Muniz, do PPS, e Luiz Antônio Pagô, na época do governo Blairo Maggi. Ele insinuou, inclusive, em comparar, caso tenhamos segundo turno, esses avanços ou não ligados ao setor. Acredita que é possível ter um desarranjo aí nessas eleições? Se você pegar a comparar os índices educacionais de 8 anos atrás com agora, mostra que a administração do PT foi um fracasso na educação. Agora, quem tem que comparar isso é o eleitor no dia das eleições. Mato Grosso hoje, a educação, apesar da qualidade dos nossos professores, dos profissionais da educação, apesar disso, Mato Grosso hoje é uma vergonha nacional, graças à administração do PT. Se você concorda com isso, os candidatos da continuidade estão para o lado de lá. Candidato, temos diversas perguntas por meio do chat, vamos a elas. Hermínio pergunta se o senhor é a favor da unificação das polícias. O que o senhor vai fazer em relação ao uniforme da PM, que, segundo ele, tem desagradado principalmente os praças? Como é o nome dele? Hermínio. Hermínio, muito obrigado por essa pergunta. Eu sou relator da Comissão de Segurança Pública do Senado e lá no Senado existe uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 52, apresentada pelo senador Lindenberg, que fala da unificação da polícia, da Polícia Civil e Militar. Este é um tema que será debatido no Congresso. Eu entendo que, por hora, nós precisamos aparelhar a polícia, melhorar o salário dos policiais civis e militares, garantir o direito dos delegados, dos escrivães, dos investigadores, dos policiais militares. A unificação da polícia não pode ser agora. Mais para frente, esse debate será feito no Congresso Nacional. Eu defendo o direito adquirido daquele que entrou na Polícia Civil, daquele que entrou na Polícia Militar. E mais uma vez, eu quero assumir o compromisso de saudar
todos os acordos que foram feitos nesta administração. E quero dizer a respeito do uniforme. Eu tenho conversado com muitos policiais, policiais militares, e eles têm me demonstrado, têm me falado a respeito deste novo uniforme. Nós faremos uma avaliação junto com a Polícia Militar para mudar este uniforme. Eu defendo que nós possamos voltar ao azulão, aquele uniforme que identifica a polícia do estado de Mato Grosso. Eu defendo uma polícia que seja cidadã, uma polícia que trate o cidadão com respeito. Quero cumprimentar os policiais militares deste estado. Aliás, eu devo a minha vida à Polícia Militar, à Polícia Civil deste estado. Em razão da segurança que o senhor tem enquanto procurador. Em razão do momento histórico que Mato Grosso viveu em 2002, na chamada Operação Arca de Noé, em que muitos que lá estavam combatendo o crime organizado ainda estão até hoje combatendo o crime organizado. E alguns que lá estavam sendo processados estão aí ainda em campanhas eleitorais. Lauro Eubank pergunta, senador, existe a possibilidade de dar continuidade à rodovia Transpantaneira até Corumbá e Mato Grosso do Sul para facilitar o acesso de Mato Grosso ao Pacífico? Sim, este é um grande sonho, né, da população de Poconé. Para você de Poconé, um abraço ao Lauro. Eu quero dizer que nós faremos a Arena da Cavalhada para que possamos fazer com que o turismo no nosso estado possa se desenvolver. Não é possível que nós tenhamos uma Copa do Mundo que recebeu o nome de Copa do Pantanal e Poconé, Livramento não foram valorizadas. Não existe nenhum legado da Copa do Mundo em relação a estes municípios que estão às margens do Pantanal Mato Grossense. A Transpantaneira precisa de pontes de concreto e precisamos, junto com o governo do Mato Grosso do Sul, conversar com o futuro governador para que possamos fazer esta interligação que é o sonho do homem pantaneiro. Poconé, Livramento, Chapada dos Guimarães, Curvelândia, Nobres foram esquecidas pela atual administração, porque a secretária de Turismo só fez turismo, né, que aliás é candidata a vice do lado de lá, para manter a continuidade. Lauro Eubank continua, por que esse desespero da oposição em te ofender? Porque eles estão com medo de que eu acabe com a mamata, com a boquinha que eles têm para o lado de lá. Mas, Lauro, você pode ficar absolutamente tranquilo. Nós ganharemos estas eleições, porque eu sinto nas ruas que o cidadão quer mudança, o cidadão quer transformação. E todos os dias, né, por mais que me ataquem, eu leio o Salmo 91, que diz que 1000 cairão de um lado, 10.000 cairão do lado direito, e nada me atingirá. Bruno Oliveira pergunta por meio do chat, o senhor fala tanto em moralidade, mas se contradiz tanto na questão de não aparecer em debates, quanto ao caso de seu suplente. Bruno Oliveira pergunta. É o Bruno o nome dele? Bruno Oliveira. Bruno, eu não fui a um debate. Aliás, a presidente Dilma também não foi numa entrevista do jornal da Globo, jornal O Globo, Jornal da Globo. E eu não vi o candidato do lado de lá dizendo que ela é fujona. Se eu sou fujão, ela também é fujona. Por que ele não diz que ela é fujona? Quer dizer que ele só beneficia os amiguinhos e prejudica aqueles que são adversários? Eu fui em todos os debates que eu fui convidado. Agora, eu não participo de debate em que exista ofensa à minha família, ofensa à minha esposa. Eu não ofendo a família de quem quer que seja. Eu defendo a família. Por isso, eu quero ser governador do estado de Mato Grosso. A respeito dos suplentes, nós é que comunicamos ao Tribunal Regional Eleitoral. Este documento estará aqui para que você possa acessar no site do RD News. Nós que comunicamos que houve um erro no registro da candidatura. Não houve fraude em ata alguma. Aliás, o Tribunal Regional Eleitoral já decidiu que não houve fraude em ata. Nós comunicamos, eu tenho um documento assinado por mim. Comuniquei ao TRE dizendo o seguinte: presidente do TRE, houve um erro, nós queremos consertar este erro. O TRE entendeu que não existia, mas a possibilidade de consertar este erro. E aí os suplentes estão discutindo quem será o primeiro suplente. Hoje é o Medeiros, mas você pode ter certeza, amigo, o primeiro suplente e o segundo suplente, o Medeiros e o Paulo Fiuza, são homens de bem, homens sérios, que querem contribuir com o estado de Mato Grosso. Essa discussão entre os dois suplentes, candidato, o senhor não acha que pode prejudicar a sua candidatura, uma vez que não há um consenso ainda entre os dois? Quem pode assumir caso o senhor seja eleito? O consenso já foi definido pelo Tribunal Regional Eleitoral, né? A Justiça Eleitoral já disse que o primeiro suplente é o José Medeiros, que é um policial federal. Aliás, muita gente tem medo da Polícia Federal, né? Jânio Moraes, gostaria de saber das propostas do senhor para a Secretaria do Estado de Meio Ambiente. Vai criar uma Secretaria das Florestas? Jânio Moraes pergunta. Muito obrigado, Jânio, por essa importante pergunta. A SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente do nosso estado, ela precisa ser reestruturada com
autonomia aos 11 escritórios regionais para que possam licenciar impactos de pequeno e médio, atividades de pequeno e médio impacto. Nós temos que fazer com que a SEMA seja um instrumento para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. Não ficar apenas no que se denomina de ações de comando e controle, com o chicotinho. Precisa sim de ações de comando e controle, mas precisamos fazer com que a SEMA, os seus servidores, sejam valorizados. São servidores sérios, decentes, que infelizmente, em razão das ingerências políticas, notadamente de deputados estaduais, ali a SEMA não desenvolve sua função como deveria. Não é possível que nós possamos viver num estado em que se demore quase 3 anos para se expedir uma licença ambiental. Isto é um absurdo. A respeito da criação de uma secretaria para o setor de base florestal, os madeireiros, eu quero expressar o meu respeito aos madeireiros que cumprem a lei. Como existe senador que não cumpre a lei, e nós conhecemos isso, existem aqueles senadores que cumprem a lei. No tocante àqueles do setor de base florestal é a mesma coisa. Nós temos pessoas sérias, decentes, que precisam trabalhar e receber o incentivo do Estado. Hoje eu não defendo a criação de uma secretaria para o setor de base florestal, mas sim ao fortalecimento da superintendência que trata do setor de base florestal. O que eles querem é que funcione. Não interessa se o nome é secretaria, departamento, superintendência. Este é um ponto. Eu quero aproveitar e dizer que eu fui promovido para São Paulo, promovido por merecimento para São Paulo, em outubro de 2004. Outubro de 2004. As grandes operações da Polícia Federal em relação ao setor madeireiro foram em 2006. Eu não estava mais no estado de Mato Grosso como procurador da República, portanto eu não posso fazer juízo de valor a respeito destas operações. Eu não estava no estado de Mato Grosso, apesar de alguns mentirosos dizerem que eu estava aqui no estado e eu tenho alguma coisa a ver com isso. Mais uma mentira. Para cada mentira, nós falaremos 1000 verdades. O setor deve ser valorizado, sim. O senhor deve enxugar a máquina do estado ou manter como ela está? Eu entendo que nós, o Estado de Mato Grosso hoje possui 23 secretarias, precisamos cortar gastos. E cortar gastos não é em cima de servidor. Precisamos manter os servidores, garantir os compromissos assumidos, os compromissos salariais, mas precisamos fazer uma reorganização destas secretarias. Temos pergunta do Ronivon por meio do chat. Numa campanha política onde vem projeto de mudança e tem campanha milionária com apoio da classe empresarial, qual é o interesse de alguém gastar milhares de reais para simplesmente declarar apoio? Não seria a velha política? Ronivon pergunta. Ronivon, muito obrigado por essa pergunta. Para você fazer campanha eleitoral, você precisa de dinheiro. E esse dinheiro precisa ser lícito, declarado na Justiça Eleitoral. Aliás, as minhas contas de 2010 foram aprovadas sem ressalva pelo Tribunal Regional Eleitoral. As contas foram aprovadas por unanimidade, diferente de outros candidatos. Se você comparar a nossa prestação de contas, estamos recebendo dinheiro, sim, de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Aliás, esta campanha eleitoral nossa será uma novidade no Brasil. Nós teremos mais de 2.000 doadores nesta campanha eleitoral, entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. São aqueles que querem contribuir com a mudança do nosso Estado. Você precisa de dinheiro para contratar a produtora, o marketing, para você, os jornalistas, para divulgar as suas propostas. Você precisa de dinheiro para viajar o Estado de Mato Grosso. A diferença é que nós estamos declarando tudo. Toda a prestação de contas está no TRE. Agora, é impossível você fazer cartaz sem dinheiro, para que as nossas propostas possam chegar a Rondolândia, a Alto Araguaia, a Itiquira, possam chegar lá em Máquina Queimada, no Vale de São Domingos. Possam chegar em Confresa, no assentamento da Gleba Macife, no assentamento Antônio Conselheiro. Para isso, as nossas contas estão declaradas na Justiça Eleitoral. Falando em apoio empresarial, não tem como deixar de abordar o pedido de cassação solicitado pelo candidato Lúdio Cabral do PT em razão de uma possível situação de compra de votos e abuso do poder econômico na última semana. Como que o senhor avalia esse tipo de acusação? Eu avalio como mais um desespero dos candidatos do lado de lá. Veja que eu não estou falando do candidato, estou falando dos candidatos, porque representam o mesmo grupo. Dos candidatos. O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Primeiro, que eu não sabia da festa. Segundo, que eu lá não estava. E, aliás, o Tribunal Regional Eleitoral expediu uma certidão dizendo
que não houve nenhuma irregularidade, não houve compra de votos, não houve absolutamente nada. Eu não posso ser responsabilizado por uma festa que eu não sabia de sua existência, que eu não fui nesta festa e que o Tribunal Regional Eleitoral diz, através de uma certidão expedida por um oficial de justiça, que nada de errado ocorreu. Agora, o interessante aí, o que nos causa estranheza, é que o candidato do lado de lá, os candidatos do lado de lá, fazem uma entrevista coletiva para divulgar algo que não fizeram, o protocolo da ação. Eu confio mais na Justiça Eleitoral, aliás, bem mais na Justiça Eleitoral, que já me deu 4 direitos de resposta contra as difamações, as calúnias dos candidatos do lado de lá. Eu confio muito mais nele do que na palavra dos candidatos do lado de lá, que representam o mesmo grupo. Se você me permite, a Justiça Eleitoral tem de forma reiterada dito que as campanhas que fazem ataques à minha pessoa e à minha família são montagem. Isso nós temos decisões da Justiça, estamos exercendo o nosso direito de defesa e mostrando ao cidadão. Inclusive, a Justiça disse que estão sem escrúpulos praticando uma campanha difamatória. E a Justiça Eleitoral tem nos concedido o direito de resposta e tirado o programa do ar, porque estão fazendo maquiagem, trucagem, aproveitam uma parte do candidato, de um dos candidatos do lado de lá, para se pousar de santinho. Isso é uma covardia com o eleitor mato-grossense. Em relação às acusações do senhor possivelmente esconder os apoios políticos do Henry, do Chico Galindo, do Wilson Santos, Pedro Henry, por causa do PP, né, que falam, do Otaviano Pivetta, entre outras autoridades. Não, primeiro que o Pedro Henry não é mais do PP. Aliás, a certidão vai ficar aqui com você, para que você a possa revelar para os seus inteligentes internautas. Ele não é do PP, ele já se desfiliou do PP. Aliás, ele se desfiliou justamente porque não quis me apoiar, né? E ele deve ficar preso e bem preso, porque cumpriu a decisão da Justiça Eleitoral. Aliás, diferente do candidato do lado de lá, eu não faço rifa, não faço cotinha para pagar conta de mensaleiro. Eu não faço isso. O Supremo Tribunal Federal, o Joaquim Barbosa, condenou mensalheiro tem que ficar preso, diferente do candidato do lado de lá, que faz essas defesas. Eu não tenho nenhuma vergonha de estar sendo apoiado por Otaviano Pivetta, pelo Chico Galindo, que são apoios dos partidos políticos. O Pagou é um dos apoiadores via PTB. Nenhuma. Agora, diferente do candidato do lado de lá, dos candidatos que estão escondendo o governador do estado. Eu fico pensando, o governador deve estar até magoado, né? Porque ele faz parte do grupo do lado de lá e não aparece no programa eleitoral. Deve estar magoado. Aliás, o PMDB, que governa esse estado há 5 anos, o PMDB tem a vice. Aliás, os secretários do atual governo estão apoiando o candidato do lado de lá. Os candidatos do lado de lá. Portanto, eu não tenho apoio, eu não tenho nenhuma vergonha dos meus apoiamentos. Aproveitando esse assunto, faço uma pergunta do Rafael de Barra do Garças. Por que o senhor, então, não entra na justiça para proibir de falarem que o senhor está com esses apoios e demais membros no arco de aliança? Rafael, muito obrigado. Quero mandar um abraço para os amigos de Barra do Garças. Nós precisamos transformar Barra num grande polo educacional. Nós temos que reestruturar, fazer gestões políticas para que a Universidade Federal possa funcionar. Nós temos que terminar o anel viário, que, aliás, muitos prometeram há mais de 10 anos, não terminaram, a MT-100, MT-110. Você, Rafael, pode ter certeza que nós já entramos na justiça para evitar estas mentiras, estas e outras mentiras. Eu confio na justiça do estado de Mato Grosso. Aliás, numa democracia, o único caminho que nós temos é a justiça. E a justiça tem nos dado direito de resposta, inclusive tirado programas do ar, programas dos adversários. Outro assunto constante também dos ataques é que o senhor estaria participando das investigações, estaria envolvido nas investigações da Operação Ararat. Muito bem. É mais uma mentira e vocês podem ter acesso às certidões que estarão aqui no RD News. Aliás, a Justiça Eleitoral, através de uma decisão do Dr. Paulo Sodré, já disse, o TRE, que não existe nenhuma investigação contra mim. É mais uma mentira do grupo do lado de lá. Aliás, o PMDB, os seus afiliados, que estão sendo investigados na Operação Ararat. E eu não tenho medo de investigação. Quem tem medo de investigação deve ter alguma coisa a esconder. Na democracia, todo cidadão pode e deve ser investigado, inclusive os políticos. Eu não tenho nenhum medo de investigação. Eu quero dizer a você que não existe nenhuma investigação no Brasil em relação à minha pessoa. Nem na China, porque eu nunca fui na China. Não existe nenhuma investigação e eu tenho certidões que revelam isso, diversamente dos candidatos do lado de lá. Candidato, vou fazer 3 perguntas do internauta para a gente caminhar para o nosso bate-papo, para prestigiar vocês que estão como nossa audiência. Povo de Várzea Grande, pergunta: a cidade é uma cidade muito sofrida. O que o senhor deve fazer para que não se assista mais o executivo
submetido aos desmandos do Legislativo. Ok, como é o nome do cidadão? Povo de Várzea Grande, não está identificado. Olha, Várzea Grande já foi chamada de cidade industrial. Nós precisamos fazer com que Várzea Grande volte àquele seu momento histórico. Para isso, nós precisamos, o Estado de Mato Grosso precisa ajudar o município de Várzea Grande. Hoje, Várzea Grande não pode continuar a ser um município dormitório daqueles que trabalham em Cuiabá. Nós temos que criar opções para que ele possa trabalhar ali em Várzea Grande, se desenvolver em Várzea Grande. Veja que só o Grande Cristo Rei é maior do que 50, 60 municípios do estado de Mato Grosso. Criar oportunidades, oportunidades de emprego, oportunidades para que nós possamos industrializar o que nós produzimos ali em Várzea Grande, para que aquele povo possa se desenvolver. Eu quero conversar com você do Grande Cristo Rei. O Hospital Metropolitano, no nosso governo, que é um hospital regional, funcionará de portas abertas para que o cidadão possa ser bem atendido. E nós ajudaremos o prefeito de Várzea Grande, não interessa de que partido for, a construir um novo pronto-socorro. Porque o pronto-socorro de Várzea Grande não vai bem e ele atende o estado de Mato Grosso como um todo. Precisamos fazer com que Várzea Grande volte a ser aquele município que já foi. E também eu tenho um compromisso no meu programa de governo de criar na UDEMAT de Várzea Grande, para que o cidadão, o filho do trabalhador, possa ter uma escola pública de qualidade. Criar a UNEMAT em Várzea Grande e na Grande Morada da Serra é um compromisso que nós temos com o povo do Vale do Cuiabá. UNEMAT Cuiabá e UNEMAT Várzea Grande. Bem rapidinho, candidato Luiz, pergunta os planos para a geração de empregos para jovens e adultos. Muito obrigado, Luiz. Mato Grosso é um estado vocacionado para o grande setor produtivo. Nós somos notadamente exportadores de matéria-prima. Precisamos industrializar o nosso estado. Esta industrialização precisa superar alguns gargalos. O primeiro deles, o ICMS da energia. É o mais caro do Brasil. Precisamos tratar disso. A alíquota do ICMS do combustível. É o mais caro do Brasil. Telecomunicação. É o mais caro do Brasil. A alíquota do ICMS. Precisamos resolver isso para que possamos gerar empregos. No tocante à juventude, primeiro, educação para o jovem, para a criança, para que não entre no mundo da droga, não entre no mundo do crime e possam se formar. O ensino médio casado com o ensino técnico profissionalizante. Precisamos de doutores, agora precisamos mais de técnicos. Precisamos que o ensino médio seja realizado junto com o ensino técnico, que possa dar condições para que o jovem possa entrar no mercado de trabalho. Para isso, nós temos no nosso programa de governo o fortalecimento deste ensino profissional através de convênios com a União Federal. E também, eu quero dizer a você, jovem, nós transformaremos Mato Grosso, criaremos aqui um grande polo tecnológico. Nós estamos perdendo inteligências por falta de apoio da Secretaria de Ciência e Tecnologia na criação de um polo tecnológico aqui em Mato Grosso, para que tenhamos a construção aqui de incubadoras de empreendedorismo da juventude, de startup, para que possamos criar instrumentos para que o jovem possa entrar no mercado de trabalho. Candidato, o senhor citou o ICMS, o Adalmir pergunta sobre impostos. Se o senhor vai continuar com as altas taxas de impostos, que Mato Grosso é considerada como uma das mais caras. E PVA, Detran seria uma alternativa de arrecadação do Estado? Sim, muito obrigado por essa pergunta. Eu seria um candidato não compatível com o momento que Mato Grosso vive se eu aqui dissesse a você, Valmir, que nós diminuiríamos todos os impostos. Isso não é verdade. Cuidado com o candidato que diz isso. Nós precisamos analisar as contas do Estado. Precisamos contratar mais policiais civis, mais policiais militares. Precisamos dar estabilidade para os professores. Precisamos construir escolas, hospitais e estradas. Para isso é necessário dinheiro. E o dinheiro vem dos impostos. O Estado não acha ouro, não ganha na cena. O dinheiro é dos impostos. Nós vamos cortar gastos, a combater firmemente a corrupção, aí sim nós teremos condições de diminuir os impostos. Isso é possível, desde que possamos cortar gastos e diminuir a corrupção. É um compromisso que eu tenho com o povo de Mato Grosso. Veja a questão das obras da Copa. Recentemente, a Controladoria Geral da União trouxe um relatório revelando que roubaram até tamanho de viaduto. Eu acho que o único estado do Brasil que roubaram o tamanho de viaduto foi aqui. O viaduto ali que passa o trem, que passará o trenzinho do VLT em frente ao aeroporto, tem um tamanho menor do que estava no projeto. Veja o viaduto da Cefaz. O viaduto da Cefaz está escoado
preparado, né? Agora, depois da porta arrombada, não adianta colocar caramela. Eu não represento este governo. Aliás, eu não represento este desgoverno. Os candidatos do lado de lá representam este desgoverno. Nós representamos a oposição, que queremos mudar esta forma de administrar o nosso Estado. Se eleito, o senhor deve responsabilizar as empreiteiras e as autoridades competentes nesse sentido? Nós terminaremos todas as obras da Copa do Mundo, inclusive as obras do VLT. Agora eu quero assumir um compromisso com o povo de Mato Grosso. Eu já fiz isso no nosso programa de governo, está escrito e registrado no Tribunal Regional Eleitoral. Terminaremos todas as obras da Copa do Mundo, mas não jogaremos o lixo para baixo do tapete. Diferente dos candidatos do lado de lá, quem roubou dinheiro público será responsabilizado na justiça. Estes terão que devolver o dinheiro que roubaram do povo de Mato Grosso. Bem rapidinho, gostaria que o senhor repercutisse as provocações da oposição em relação à quebra do sigilo fiscal e bancário, feito recentemente pelo Lúdio Cabral e pelo Wellington Fagundes, em razão, inclusive, de uma proposta colocada pelo Rogério Salles no programa eleitoral, segundo eles. Por que o senhor não abre o sigilo fiscal e bancário? Eu não tenho nenhuma preocupação em abrir o sigilo bancário, abrir o sigilo fiscal. Aliás, eu como senador defendi no Senado que todos os políticos tinham que colocar no seu site a sua conta, quanto que entrou, quanto que saiu. Eu tenho nenhuma preocupação sobre o sigilo bancário e o sigilo fiscal. Mas isso me faz lembrar alguns políticos que são corruptos, que dizem assim, a primeira providência que fazem, vão até o cartório e buscam abrir o sigilo bancário e fiscal. Eu, durante 15 anos que fui procurador da República, eu nunca vi um político depositar na sua conta a dinheiro sujo, né? Na sua conta, na conta dos seus familiares. Para isso tem laranjas, né? Nós temos que ir atrás dos laranjas. Estes, com certeza, aí tem dinheiro. Eu não tenho nenhuma preocupação, meu sigilo bancário, meu sigilo fiscal de minha família está aberto. Sabe por quê? Porque eu sou servidor público e todo servidor público, todo ano, precisa juntar no Tribunal de Contas da União, como eu sou servidor público federal, as contas bancárias, a declaração de imposto de renda da minha pessoa e da minha esposa. Não tenho nenhuma preocupação com isso. Mas o senhor que está me vendo através da internet pode ter certeza, né? A primeira coisa que o Paulo Maluf fez quando descobriram o seu dinheiro fora do Brasil foi num cartório e registrou que estava abrindo o seu sigilo bancário. Pesquisa RD News com o Instituto Mar, que o senhor aponta com 36,3% e o Lúdio com cerca de 28%, indicaria um segundo turno. Que o senhor, como o senhor avalia esses 3 últimos dias de eleição, pelo menos para primeiro turno? Sim, eu defendo as pesquisas, todas as pesquisas devem ser respeitadas. A melhor pesquisa é do dia das eleições. E as nossas pesquisas internas não revelam isso. Mas eu quero dizer ao cidadão mato-grossense, eu quero ser governador desse estado. Não me interessa em quantos turnos. Se forem 10 turnos, eu quero disputar 20 turnos, porque eu estou preparado para administrar esse estado. Eu quero ser governador com seu apoio, com seu voto. Tá certo, candidato. A gente agradece a sua participação aqui no RDTV. Muito obrigado. Quero pedir o seu voto para que nós possamos fazer as transformações necessárias que Mato Grosso precisa e seu povo exige. Eu não faço parte do grupo que está aí. Eu não escondo o apoio do governador Silval Barbosa. Candidatos do governo estão por lado de lá. Nós representamos a oposição. Nós não concordamos com o viaduto que quase cai. Não concordamos com obras inacabadas. Não concordamos com a incompetência da administração da Secretaria de Educação desse estado. Não concordamos com o Mato Grosso ser campeão de lepra. Não concordamos com policiais morrendo por falta de coletes à prova de bala que estejam dentro do prazo de validade. Eu defendo um estado mais transparente, um estado mais justo. Nós não deixaremos nenhum mato-grossense para trás. Defendo um estado mais honesto, onde não se roube, não se deixe roubar e prenda aquele que rouba o dinheiro público. Defendo um estado mais eficiente. Por isso eu preciso do seu apoio, do apoio de sua família, do seu voto. O meu nome é Pedro Taques, o meu número é 12.